Fala Dev, Rodrigo Gonçalves aqui na área e eu tô aqui porque eu te trago boas novas. Acabou de sair uma novidade fresquinha, eu vim correndo aqui para poder compartilhar com você essa novidade que inclusive pode mudar a forma como você vai implementar navegações nas suas aplicações React Native com o Expo. E o nome dessa novidade que acabou de ser lançada aqui é Expo Router. O Expo Router permite que a gente implemente navegação na nossa aplicação utilizando a própria estrutura de arquivos, ou seja, cada arquivo da nossa aplicação também pode ser uma rota. Olha só, algo que já é feito na web, essa estratégia ela já é feita, essa estratégia de navegação já acontece em aplicações web, como por exemplo no Next, e agora também vai ser possível implementar isso em aplicações mobile com o React Native utilizando o Expo Router. Eu estou aqui, inclusive, na documentação oficial do Expo Router e aqui de cara você já vê um File System Based in Routing for React Native Apps. Ou seja, a gente consegue utilizar a estrutura de arquivos para então definir aí as rotas da nossa aplicação. E aqui eu vou deixar uma pergunta polêmica, hein? Polêmica aqui. Para, igual o João Kleber, brincadeira. Eu vou deixar uma pergunta polêmica aqui para vocês e aí vocês vão colocar aqui no comentário. Coloca aqui para eu saber nos comentários o que você acha. Será que o Expo Router vai ocupar o espaço da biblioteca de navegação mais popular atualmente do React Native, que é React Navigation? Será? Bom, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Até porque o Expo Router também tem ali suas referências do React Navigation, mas promete ser cada vez mais independente, hein? Então, vamos ver como vai acontecer aí com o desenrolar do tempo. Mas deixa aqui nos comentários para eu saber o que você acha. Será que o Expo Router vai ocupar o espaço do React Navigation? Vamos ver, hein? Vamos descobrir se isso vai rolar. Mas enquanto isso, a gente vai testando aqui o Expo Router. Inclusive, eu vou clicar aqui no Try Expo Router e aqui no início da documentação já tem uma informação super importante. Tá em beta release, inclusive aqui eles alertam que está em estágio de lançamento e desenvolvimento e é natural que pode ter mudanças tanto na biblioteca quanto na documentação e que na documentação eles reconhecem que ainda a documentação está incompleta e que muitas respostas você ainda não vai conseguir encontrar aqui na documentação. E é natural, dado que acabou de lançar e está em desenvolvimento e ainda está naquele processo de maturidade. Inclusive, né, eles recomendam aqui a não usar em ambiente de produção ainda, tá? Então, vamos ficar acompanhando aqui o desenrolar. Tem duas opções para fazer a instalação do Expo Router. Opção número 1, você pode criar um projeto Expo já com ele configurado. É só passar essa flag aqui, -t with router. A outra opção é configurar ele do zero, totalmente do zero. Então você só precisa ter uma aplicação com o Expo já criada. E aí você faz a instalação do Expo Router e instala as dependências aí que ele utiliza. Como por exemplo o React Native Safety Area Context, para garantir que os elementos sejam exibidos na área segura da tela. O próprio React Native Screen para lidar com a navegação entre as telas. O React Native Reanimated para lidar com a parte de animações e o React Native Gesture Render para lidar com a parte de gestos aí, e movimentos na aplicação, enfim, né, gestos de um modo geral. E aqui a gente precisa também mudar o ponto de entrada aqui da aplicação, adicionar aqui um esquema no app.config.json. Pode ser que tenha conflitos com o Metro e aqui tem aqui como resolver. E, por fim, fazer a configuração no Babel, tá? Adicionando naturalmente os plugins do Reanimated e também um plugin aqui do Expo Router para o Babel, tá? Essas são as configurações para serem feitas de forma manual. Inclusive, eles recomendam aí qualquer coisa, startar o projeto limpando o cache com a flag clear, depois de fazer todas essas modificações. Para a gente poder ganhar tempo, vamos criar um projeto já com ele configurado. Inclusive eu deixei meu terminal já aberto e também tem uma pasta aqui que eu criei, está vazia, eu vou criar o projeto. Então aqui no meu terminal eu vou executar aqui o comando para criar o projeto já com ele configurado, com o Expo Router, tá?
E aqui eu vou chamar de MyApp mesmo e vou criar o projeto. Então, ali também tem um passo a passo, como eu acabei de te mostrar, se você quiser fazer todas as configurações manuais, digamos assim. Mas eu já vou criar o projeto com ele configurado para a gente ir para a parte mais interessante, que é ver como ele funciona e poder testar o Expo Router aí em uma aplicação, tá? Então agora a gente espera ele criar a aplicação. Show, a aplicação acabou de ser criada. Inclusive eu vou abrir ela aqui no meu VS Code. Deixa eu fechar esse outro projeto aqui que estava aberto. Eu vou abrir ele aqui, ó, no VS Code, beleza? Ó, a aplicação está aberta aqui. E eu já vou até executar a aplicação para a gente ver a aplicação rodando. Ó, eu vou limpar meu terminal aqui. E deixa eu deixar meu terminal um pouquinho menor. Sim, deixa ele aqui. E aí, ó, eu vou executar então a aplicação com npx expo start. Vamos executar a aplicação aqui. Ah, deixa eu acessar a pasta do projeto, né? Pronto, my-app. Agora sim, npx expo start. Vou executar aqui a nossa aplicação, projeto Expo normal, vou apertar aqui a letrinha A para executar ali no meu emulador do Android, espero ele executar e beleza. Vai executar, show. Quando a gente executa a nossa aplicação, ele traz esse exemplo já, tá? Inclusive aqui dentro do index.js, ó, é esse exemplo que ele está mostrando ali. E aí nota o seguinte, ó, o que a gente tem aqui já de diferente? Nota que quando eu clicar aqui, ó, vou clicar nele, apareceu aqui, ó, uma pasta app. No primeiro momento ele não tinha nada, ele gera essa pasta app pra gente para gerar essa estrutura inicial de navegação. Aqui dentro dessa pasta app é onde a gente vai colocar os arquivos que a gente quer considerar eles como rotas da nossa aplicação para o Expo Router entender que esses arquivos são rotas, tá? Inclusive aqui, ó, na documentação, eu vou fazendo paralelos com a documentação e voltando para o código, fazendo na prática, para ir fundamentando tudo aquilo que eu estou explicando para você, tá? Para eu poder trazer tudo que eu vou mostrar para você aqui, eu li inteira a documentação para poder te trazer o que é mais relevante nesse momento, dado que ela está em evolução, tá? Então aqui, por exemplo, em rotas, ó, ele mostra o seguinte, que a pasta raiz, que o root é o app, tá vendo, ó? É o app, ele é o root. Então aqui dentro do app a gente consegue colocar as rotas da nossa aplicação. Então, por exemplo, aqui tem esse index.js e aqui a gente tem o conteúdo ali daquela interface, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, eu vou tirar esse subtitle, eu vou tirar também esse main aqui, vamos fazer uma limpeza. Então vai ficar só o container e o title. Vou tirar o main e vou tirar aqui esse subtitle, vou deixar só container e title. Vou apagar aqui, salvar e deixar eu só corrigir aqui, ó. Uma coisa nada a ver aqui. Deixa eu corrigir o nome da view, beleza. Agora eu só vou posicionar ela aqui, vou tirar esse padding também por enquanto. Vou só posicionar também um justify content como sendo center também, para ela ficar no centro, tá vendo? Ó? Então aqui a gente tem o nosso Hello World, que é essa página aqui. Eu vou criar uma outra aqui. Se eu quiser criar uma outra rota, ó, eu posso criar, por exemplo, profile.js. Eu vou copiar essa mesma estrutura aqui, vou colocar ela aqui, só para facilitar. Eu só vou trocar aqui para profile. Só isso. Agora, como que eu faço então se eu quiser movimentar, se eu quiser sair dessa tela e ir para a tela de profile? Perceba o seguinte, a gente fez aqui, a gente não está utilizando o React Navigation, tá? Aqui agora a gente vai utilizar o Expo Router, que é essa biblioteca que a gente está testando aqui no vídeo para lidar com navegação. Então veja só, eu tenho aqui essa tela de profile e eu criei ela dentro aqui da pasta app. Automaticamente o Expo Router entende que esse arquivo agora é uma rota da nossa aplicação. Então, olha só, eu posso utilizar aqui um carinha. Eu vou importar aqui, ó. Olha isso. Eu vou importar aqui do Expo Router. Eu posso importar aqui um link. Esse link aqui é a mesma ideia de um link que a gente utilizaria, por exemplo, para implementar navegação na web. Na mesma ideia, eu posso pegar esse link aqui, eu vou colocar ele, deixa eu minimizar aqui, ó, para ficar menor. Embaixo desse Hello World, eu vou colocar esse link aqui e dentro desse link eu vou escrever eu vou colocar assim, ir para profile. E aqui no link eu posso passar um href, igual a gente tem na web, um href,
E aqui eu coloco barra e o nome da página que eu quero ir, ou da rota, é profile. E aqui eu vou usar o mesmo nome, tá? Do arquivo. Eu vou usar esse nome do arquivo aqui para poder então ir para lá. Eu vou criar aqui, vou deixar dessa forma aqui mesmo, ó. Se eu clicar em ir para o profile, olha o que acontece. Pá, ele foi para o profile. Isso é Expo Router. Cara, a gente aplicando navegação igual faz na web. Olha isso. Então a gente utilizou um link aqui, usou um href para colocar barra o nome do arquivo que a gente quer ir ou o nome da rota que a gente quer navegar. A gente também consegue implementar aquela mesma função que a gente tem no React Navigation, por exemplo, de voltar para a tela anterior. Por exemplo, olha só, eu vou lá na nossa tela de profile. E na nossa tela de profile, a gente também pode aqui, ó, acessar de forma desestruturada o Navigation. O React Navigation ele também passa, né, por também a navegação através das propriedades para os componentes. Quando a gente cria lá aquele contexto, coloca o container de navegação envolvendo toda a nossa aplicação, automaticamente ele compartilha com toda a nossa aplicação também a navegação. Aqui também a gente consegue acessar através das propriedades o Navigation. E se eu quiser voltar para a tela anterior, eu vou usar, por exemplo, aqui um botão. Ó. Eu vou usar um botão do próprio React Native. Aqui embaixo eu vou colocar ele com title, voltar. E aqui no onPress dele eu vou colocar Navigation. E olha só, o método é igualzinho o método que a gente tem no React Navigation. Go back. Se eu quiser voltar para trás. Olha só, aqui ele apareceu de volta o botãozinho, deixa eu só ver aqui, ir para home. Deixa eu ver aqui que ele colocou. Bom, deixa eu recarregar aqui a tela, peraí. Dá um reloadzinho. E uma coisa também que é muito legal você observar, também é o seguinte, quando você adiciona um novo arquivo dentro aqui do app, ele vai emitir aqui no console log o link que ele faz com o arquivo. Ele já faz um link com aquele arquivo, entendendo que ele faz parte agora das tuas rotas. Por exemplo, ó, quando eu adicionei o profile, ele aparece aqui. Se eu vier e adicionar, por exemplo, aqui um outro chamado products.js, olha só o que vai acontecer. Você vai ver que ele vai, ó, recarregar e agora, ó, deixa eu mostrar para você que aqui, ó, ele vai aparecer também. Deixa eu pegar aqui a estrutura só, colocar ele aqui e colocar aqui, salvar. Ele vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, produto agora tá mapeado. Então tem profile, tem produto e tem o próprio index em si que a gente consegue. Vou deletar ele aqui por enquanto, vou deixar só como profile. Eu queria te mostrar que quando a gente adiciona o arquivo aqui, como dentro do app ele passa a entender então que esse arquivo faz parte das rotas, ele mostra ali no console log então as nossas rotas ali estão disponíveis. Então veja só, eu vou clicar em ir para o profile. Deixa eu ver que ele não foi. Navigation e aqui o botão, title, voltar, e aqui o onPress. Ah, lógico, eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Poxa vida. Agora sim. Eu esqueci de colocar aqui a Iron Function. Ele estava tentando voltar de forma automática, né? Agora sim, quando eu clico em voltar, ó, pá, cliquei em voltar, ele voltou. Se eu clicar ir para o profile, foi. Cliquei em voltar, voltou. Então perceba a simplicidade aqui para utilizar essa estratégia, para poder utilizar aqui o Expo Router. A gente, de forma muito simples, conseguiu implementar aqui navegação, navegar de uma rota para outra, sem criar aquela estrutura toda de criar um arquivo para as rotas e criar o contexto de navegação, compartilhar o contexto de navegação com toda a aplicação e etc, etc. Ele passa a entender os arquivos como parte da rota quando a gente coloca aqui dentro do app. Outra coisa muito legal também que a gente consegue fazer, além de movimentar de uma tela para outra, né, utilizando o próprio link, você também consegue, por exemplo, fazer isso de forma imperativa. Como assim? Olha só, eu vou vir aqui no nosso index e a gente consegue também pegar aqui, ó, o useLink. O useLink ele é um hook, tá? Então a gente consegue, ó, criar aqui, ó, const link igual a useLink. E aqui a gente pode criar um método, por exemplo. Tem aqui uma função, vou chamar ela, deixa eu subir um pouquinho aqui, eu vou chamar ela de handle open profile. E aqui eu vou então usar ele para poder chamar a minha próxima rota.
Vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar então esse link e aqui eu posso pôr um push, ó, chamar aqui /profile. Então a gente também consegue chamar de forma imperativa. Eu vou usar aqui um botão e não aquele link. Vou pegar aqui e vou passar aqui, ó, button title. Vou chamar ir para profile. E aqui então eu vou passar no onPress. E aí, lembre-se de fazer run function. Aqui não precisa. É somente handle open profile. Vou salvar. Aqui só faltou eu fechar o botão. Show. E olha só, ir para o profile, ele também vai. Então você consegue fazer a navegação tanto com o link, quanto também utilizando aqui o useLink para implementar isso de forma imperativa também. E também te mostrei que você consegue também acessar o navigation através das propriedades para poder, por exemplo, implementar aqui o go back e tantas outras coisas que você pode utilizar, como navegar de uma tela para outra. Outra coisa também que a gente consegue fazer aqui é passar parâmetros entre as telas. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma interface que exibe os detalhes do produto. Então eu quero, quando eu clicar aqui, chamar. Digamos que eu tenha uma lista de produtos e quando eu clicar em um produto, eu quero chamar, então, a tela que mostra os detalhes do produto. Então, eu preciso passar o ID do produto selecionado aqui para a tela de produto, para usar essa informação, buscar no back-end os detalhes do produto, para então exibir isso ali na minha interface. A gente também consegue fazer isso através do próprio arquivo. Olha só que massa. Vou fechar tudo aqui para ficar mais fácil. E aqui dentro do app, eu vou adicionar uma pasta chamada produto, isso mesmo, product. Esse vai ser o nome da minha pasta, product. E eu vou criar um arquivo aqui que vai ter o colchetes, id, fecha colchetes, .js. Olha que massa. Percebe essa estrutura? A gente tem aqui nessa estrutura o seguinte, product é uma pasta e ela é o nome da minha rota. Inclusive, a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente pode, por exemplo, criar uma pasta profile. Podemos fazer isso e dentro da pasta profile a gente pode pegar esse cara aqui e jogar ele aqui dentro e mudar o nome dele para index. O nome dele pode passar a ser index. Dessa forma vai continuar funcionando normal, tá? Ir pro profile foi, voltou, foi. O que mudou é que ele vai identificar profile, profile é uma pasta, tudo bem. Então ele é então uma pasta, mas é considerado como uma rota também. E aí ele vai abrir o index.js, que é o arquivo está dentro aqui da nossa pasta profile, e quando a gente não define especificamente qual arquivo a gente quer dentro da pasta, automaticamente ele carrega o index por padrão, né? Então a gente também consegue implementar isso daqui, caso você queira, por algum motivo, criar uma pasta, criar a estrutura dentro de um index e, por exemplo, separar a estilização em outro arquivo, num styles, por exemplo, né? Isso também é possível. Então eu vou voltar como estava para a gente seguir então aqui com um exemplo para eu te mostrar como passar dados de uma tela para outra, tá? Através das rotas. Aqui eu vou voltar ele para profile, vou tirar ele da pastinha e vou apagar a pasta profile, você vai ver que continua funcionando. A ideia é a mesma. Só que aqui perceba que eu criei então uma pasta chamada produto, que é a minha rota, só que olha só o arquivo. O arquivo eu coloquei colchetesid.js. Isso significa que aqui eu vou poder passar qual é o ID do produto que eu quero exibir, que eu quero carregar. Eu vou passar essa informação pela rota. Então, olha só que massa. Eu vou pegar aqui a estrutura da profile, vou vir aqui nesse daqui e vou colocar ele aqui. Eu só vou tirar esse botão aqui. Eu vou deixar o voltar, tá? Vou trocar aqui para detalhes do produto. Detalhes do produto e só isso. O restante eu vou deixar. Então agora como que eu faço para poder ir para essa tela de produto? Lá no nosso index eu vou adicionar aqui mais um link, tá? Eu vou adicionar ele logo aqui embaixo, então mais um link, e aqui eu vou chamar ele de ver detalhes, vamos pôr ver produto, tá? Ver produto. E aqui basicamente eu passo o nome da rota, que é product, certo? Esse é o nome da nossa rota, barra, e coloco aqui qual ID. Por exemplo, eu vou pôr aqui o ID como sendo o 5. Olha só que massa, 5 vai ser o código que eu vou usar, beleza? E agora, para eu poder recuperar essa informação dentro da nossa rota, a gente pode simplesmente ir lá no nosso arquivo,
aqui no lugar de acessar o Navigation, eu também consigo acessar o Route também, tá? Ó, tanto que se eu clicar em ver produto, ele já está indo para detalhes do produto. Como ficou muito grande, eu vou deixar só produto lá. Ó, eu vou deixar aqui só produto. Só produto, tá? Então aqui, além do Navigation, eu consigo acessar o Route. E posso usar o Route para fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse texto e vou duplicar. Só que aqui no lugar de ser produto, eu vou pegar o Route e aqui eu coloco .parse .id. Salvei e olha lá, número 5, que é exatamente o que eu passei pela rota. Então, vou voltar e vou mudar o número lá para você ver. Ó. Se eu passar aqui, por exemplo, o número 122, ó, 122, salvei. Se eu clicar em ver produto, 122. Se eu deixar o número 1 aqui, voltar, clicar em ver produto, tá o número 1. Então, olha a facilidade que a gente consegue, então, passar os dados entre aqui as rotas da nossa aplicação. Muito massa, né? E aí, para a gente encerrar, deixa eu mostrar para você também que também você consegue implementar outra estratégia de navegação, porque por padrão ele vem com a estratégia do Stack Navigator. E se eu quisesse colocar um Tab Bottom Navigator na nossa aplicação, que é aquela navegação que fica na parte de baixo ali da nossa aplicação? Também é possível. E olha como a gente pode fazer isso. Se eu quiser aplicar, por exemplo, aqui as opções na parte de baixo da tela, eu posso fazer isso daqui, ó. Aqui, dentro da minha pasta App, eu posso criar uma outra pasta entre parênteses chamada Tab. Dessa forma, ele vai entender que tiver aqui dentro são rotas que fazem parte da minha estratégia de navegação baseada em tabs. Eu vou mover para lá o index e o profile, ó. Vou pegar e vou colocar ele aqui dentro. Coloquei ele aqui dentro. Só que aí, beleza, eu quero poder configurar a minha navegação em tab. Então aí, neste caso, eu faço o seguinte. Para poder configurar ela, eu vou criar agora um arquivo aqui dentro. E esse arquivo, ele vai ter, entre parênteses, o nome tab.js. Então percebe o seguinte. Dentro da pasta @tabs é onde a gente vai deixar as rotas que vão fazer parte da nossa estratégia de navegação em tab. E o arquivo, entre parênteses, tab.js é onde a gente vai, então, definir qual vai ser a estrutura, então, dessa nossa navegação. Então, por exemplo, vou importar aqui, vou botar aqui do lado para a gente ganhar espaço, tá? Então, eu vou começar importando aqui tabs, de dentro aqui do Expo Router. E aqui eu também vou exportar default port default function. E aqui o nome é layout, ok? Vou fazer o retorno, então, das nossas tabs. E aqui dentro das nossas tabs, a gente tem as nossas strings. E aqui eu coloco, então, o nome. Então, eu vou ter lá o index, que é o nome da nossa rota. E só isso. Olha lá, já apareceu lá embaixo ela. Quero ter também o outro, ó, vou duplicar e vou ter aqui também a nossa de profile. E olha lá os menus na parte de baixo. Olha que massa, né? Então a gente tem aqui também a nossa navegação na parte inferior. A gente não precisou instalar nada mais para fazer isso. Muito legal, né? Então, cara, louco isso, real. Agora, vamos lá. E se eu quiser mudar o título, né? Tipo, tá como index, tá como profile aqui. A gente pode acessar aqui o tab. Primeiro pegar aqui em options. Aqui, lembra que eu falei, né, que tem bastante referência ao React Navigation? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quero customizar um menu específico, através de options, aqui eu passo um objeto e aí a gente tem, por exemplo, tab bar label. E aqui eu posso passar, por exemplo, home. E ele vai mudar para mim lá embaixo o título, ó. Tá vendo? Porque quando eu não defino o label, ele usa como o nome da própria rota como nome. Mas aqui a gente pode customizar também, ó. Vou customizar aqui também. Esse é profile. Lá. Ele vai mudar, ó, home, profile. Home, profile. E se eu quiser mudar o ícone também, mesmo rolê. A gente pode importar aqui da biblioteca de ícone, que também já vem junto com o Expo aqui, com o Expo /vector icons. Aqui a gente pode pegar o feather ou feeder. E aqui vou usar ela para definir o ícone aqui da nossa aplicação.
Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Embaixo... é arroba, faltou um arroba aqui, ó. Por isso que ele deu erro. Agora sim, @expo/vector icons. Maravilha. Então aqui agora eu faço o seguinte, olha, eu tenho aqui o tab bar icon. Aqui a gente tem uma arrow function. E aqui então a gente pode usar o nosso feeder para definir o ícone. Então, por exemplo, aqui o nome do ícone vai ser home. E aí a gente vai ter o íconezinho trocando lá. Posso copiar aqui para facilitar o rolê e coloco ele aqui. Eu só pôr uma vírgula aqui no final. Opa, agora sim. Olha só. Aqui vou mudar, né, para user. Vai ficar um bonequinho. Quero mudar a cor do ícone, né, porque quando eu seleciono ele tem uma cor própria, né. Aqui eu consigo desestruturar também cor e size. Eu posso usar essas informações aqui, ó, color. Posso usar aqui a cor também e o size. Eu também posso passar o size do ícone, ó. Aí já fica no padrão da navegação. Vou passar aqui também o mesmo rolê. Vou acessar a cor e tamanho e transfiro para o ícone aqui, ó. E aí ele fica consistente, tá vendo, ó? Tanto o ícone quanto o texto tá mudando a cor. Então você consegue customizar a sua navegação usando as mesmas estratégias aí que você tem dentro do React Navigation, tá? E isso é muito legal porque você aproveita toda a base de conhecimento ali que você adquiriu utilizando o React Navigation e aproveitar também utilizando o Expo Router, a mesma lógica de muita coisa, né? Eu particularmente estou muito empolgado com o Expo Router e com a facilidade para criar e implementar rotas na nossa aplicação. Mas me diz aqui nos comentários se você curtiu, o que você achou do Expo Router. Coloca aqui nos comentários também, por favor, se você curtiu esse tipo de conteúdo onde eu peguei a novidade que acabou de ser lançada e vim correndo aqui trazer para você e compartilhar contigo. Então, curta esse vídeo também, por favor. Compartilhe com mais pessoas e não deixe de comentar. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Isso é super importante para eu saber se você tá tão hypado quanto eu com essa biblioteca aqui com Expo Router. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até mais.